vamos ler a palavra do Senhor em 1 Coríntios. Eu quero cumprimentar os que nos visitam. Ô Rogério, Divino, pega o tablet para mim na sala, por gentileza. Capítulo 7. Eu cumprimento aqui, já dei um abraço na Lilian, o Caleb, que são da nona igreja, estão nos visitando hoje. Que Deus abençoe vocês. Viu, Caleb, Lilian? Uma família muito querida. Mande um abraço lá para o Dercilon, tá? E para a Rafaela também. Também vi aqui a família da Júlia, né? Tem alguns familiares da Júlia, os pais da Júlia estão aí. Que coisa boa, que Deus abençoe vocês de modo especial. A Júlia já é de casa, né? Estou vendo aqui, ó, tem Caroline, Rafaela, Luiz, Margarete, Juliano, Marilda, Patrícia, Tony. Hoje é aniversário da igreja? Ah, é que nós estamos comemorando aí no mês todo, né? Recebendo muitos visitantes, louvado seja Deus por isso. Que Deus abençoe esses irmãos. Deixa eu ver aqui quem que eu citei o nome, só para me identificar assim por alto. Ah, que coisa boa. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, as irmãs. Sejam muito bem-vindas. Nós vamos então estudar a palavra do Senhor nesta hora. Vou pedir, inclusive, aproveitar a vinda do Rogério aqui. Rogério, me ajuda aqui. Levar essas fichas e esse microfone. Acho que deixa para a Débora ali o microfone, por favor. Tá bom, eu estou com o celular, obrigado. 1 Coríntios capítulo 7, nós vamos hoje continuar. Para você que nos visita, nós estamos lendo e estudando a palavra do Senhor de maneira expositiva, capítulo a capítulo. Então, hoje nós chegamos no capítulo 7 de 1 Coríntios. Se você quiser acompanhar, inclusive, o capítulo 6, capítulo 5, nós temos lá no YouTube. Por sinal, se você não é inscrito ainda no nosso YouTube, vai lá, faça a sua inscrição. Nós temos que bater 400 inscritos, está 381, já faz 3 meses, Débora. Então, vamos bater 400, né? Você já pensou que bênção? Convida alguém, convida algum amigo, algum familiar, se você já foi ir lá e fez a sua inscrição, tanto no Instagram, mas sobretudo no YouTube, tá? Para você acompanhar as transmissões. E baixe o aplicativo. A nossa igreja tem um aplicativo, Igreja Presbiteriana Semear de Uberlândia. Você consegue baixar lá, iOS ou Android, não é isso? Então você consegue baixar sem nenhuma dificuldade no seu celular. E por lá você tem todas as informações dos trabalhos, as programações da igreja, ok? Deixa eu só achar aqui meu cronômetro. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 7, nós leremos do verso 1 ao verso 9. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também de igual modo a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês, por não terem domínio próprio. E digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e às viúvas digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas, se não conseguem se dominar, que se casem. Porque é melhor casar do que arder
em desejos. Senhor, muito obrigado pela tua santa palavra, Senhor. A tua igreja, cada irmão e cada irmã que aqui estão, nós estamos aqui desejosos que o Senhor edifique as nossas vidas por meio da tua palavra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ampare e que o Senhor possa moldar as nossas vidas, as nossas famílias à luz da tua palavra, para que possamos viver no centro do teu querer. Perdoa-nos, ó Senhor, e nesta hora, que o nosso coração, a nossa mente esteja conectada na tua palavra. Fala conosco, tenha misericórdia de nós. Nós oramos assim em teu nome, Jesus. Amém. Nessa noite, eu quero trabalhar o seguinte tema: o padrão da sexualidade para o crente. Esse tema tantas vezes parece espinhoso, porque tem horas que nós pensamos assim: nossa, mas falar de um assunto como a sexualidade. Mas nós temos aqui diante de nós um capítulo praticamente todo abordando a respeito da vida sexual do homem e da mulher. E nessa noite, então, nós vamos abordar, seguindo o que nós já vimos no capítulo 5 e no capítulo 6. Se você se lembra, no capítulo 5 e no capítulo 6, nós encontramos Paulo criticando a imoralidade. Porque se o sexo, a sexualidade, não for colocada no lugar certo, ela vai produzir imoralidade. E a palavra de Deus nos apresenta, no capítulo 6, por exemplo, verso 9, verso 10, versos que destacam que essa imoralidade era presente na cidade de Corinto. E que os crentes de Corinto agora deveriam se empenhar em viver a nova vida em Cristo, abandonando as práticas da sociedade daquela cidade. Vocês se lembram que inclusive nós falamos que ficou um apelido, corintianizar. Não confunda com ser corintiano, né? Tome cuidado. Mas quando nós temos essa expressão, apontava para pessoas que viviam em Corinto e que a imoralidade era tão grande que se tornou um apelido. A prática imoral, os deuses que eram adorados nos templos pagãos, com as sacerdotisas, prostitutas cultuais, eram coisas normais na cidade de Corinto. E a igreja convive com tudo isso. Então agora Paulo vai nos apresentar respostas. Isso aqui é muito importante você entender. Paulo começa no verso 1. Quanto ao que vocês me escreveram. Volta a sua Bíblia no capítulo 5, verso 9. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Paulo está tendo uma relação, um diálogo com essa igreja. Como pastor, plantador dessa igreja, a igreja havia escrito uma carta pedindo orientações ao apóstolo Paulo. E a igreja de Corinto perguntou sobre o casamento, capítulo 7, sobre o divórcio, no capítulo 7, o celibato, no capítulo 7, carnes oferecidas a ídolos, no capítulo 8, o culto, como é a ordem do culto, no capítulo 11, os dons espirituais, no capítulo 12 a 14, a coleta de donativos, de ofertas, no capítulo 16, sobre a pessoa de Apolo, no capítulo 16, Paulo está tendo então uma comunicação com a igreja de Corinto. E agora a igreja de Corinto, então, tem a resposta daquilo que eles perguntaram. E qual foi a pergunta? No capítulo 7, verso 1, diz assim: é bom que o homem não toque em mulher. Paulo aqui utiliza de um eufemismo para utilizar de uma palavra que nós chamamos de utilizar um adjetivo para não colocar a palavra sexo aqui. Paulo está dizendo: é bom que o homem não toque em mulher.
É bom que o homem não tenha relações sexuais. Mas agora você vai pensar assim, então Paulo é contra o casamento? Quer dizer que aquilo que nós temos em Gênesis 2:6, o que está lá em Gênesis 2:6? A projeção, por favor. Olha só o que diz a palavra de Deus. É o 6? Acho que eu errei, né? Deixa eu pegar aqui. Fugiu. 2:6, 2:8. Que fala do homem, Deus abençoando e fazendo deles, dizendo, não é bom que o homem esteja só, viva só. Far-lhe-ei, vou produzir, vou criar o que para ele? Uma auxiliadora. Para você que começou a estudar a palavra de Deus e cada vez mais quer se aprofundar, nós somos, até o último dia da trombeta, estudantes. Você quer ver um ponto importante? O casamento vem antes da religião. 2:18. Quando Deus chamou Adão, disse assim, você será marido. Você agora é uma mulher idônea. O homem e a mulher foram apresentados, porque ele olhava para os animais, não tinha nenhuma que era como ele, idôneo nesse sentido. Agora Deus preparou uma companheira para Adão. Deus abençoou o homem, Deus abençoou a mulher por meio do casamento, e onde acontece, no projeto de Deus, a relação sexual que Deus deu ao homem e à mulher. Há tantos enganos que acham que a relação sexual é algo amaldiçoado. Pelo contrário, nós estamos vendo claramente o apóstolo Paulo, com a autoridade do Senhor, porque são palavras do Senhor, dizendo, olha, tomem cuidado, é melhor que o homem não toque em mulher, não tenha relação sexual. Mas por qual motivo? Você tem que entender então o contexto. Acompanhe comigo no capítulo 7, verso 28. Vamos ler o 26, 26, 1 Coríntios 7, 26, diz assim, vamos ler juntos o 26? Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Eu vou continuar. Você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Mas se você casar, não está pecando. E também se a virgem se casar, não está pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu gostaria de poupar vocês disso. O que Paulo está dizendo? Olha, se você é solteira, e a pergunta é a afirmação é uma resposta do que foi apresentado a Paulo. Acontecia que a igreja em Corinto queria informações, porque a informação que se chegava era, talvez a relação sexual no casamento possa impedir que nós tenhamos uma espiritualidade melhor. E Paulo está dizendo, nada disso. Seja solteiro, seja casado, isso não importa a condição de vocês. O que importa é que vocês atentem ao que está acontecendo. O que estava acontecendo? Você já imaginou o apóstolo Paulo, pai de 4 meninos? Você já imaginou essa cena? Como é que seria a obra missionária? Como é que seriam as viagens do apóstolo Paulo? Bem complicadas, não é? Qual é a intenção do apóstolo Paulo? Aqui ainda não estava no auge das perseguições que viriam 20, 15, 20 anos depois, principalmente com os imperadores romanos. Paulo está dizendo, se vocês de fato se importam com a vida cristã, talvez vocês devam permanecer da maneira que vocês estão. Se estão casados, ele disse aqui, mantenham-se casados. Esse não vai ser o nosso assunto hoje. Vamos falar domingo que vem. Não se separe. Mas se você está solteiro, mantenha-se assim. Então Paulo, ele não está desconsiderando o casamento. Pelo contrário, Paulo, ele apresenta o casamento
nós vamos depois citar, nós temos a passagem em Hebreus, o autor aos Hebreus, nós temos Paulo dizendo que a relação do casamento é uma comparação entre Jesus e a sua igreja. Paulo, ele coloca o casamento numa condição que glorifica a Deus. E agora o verso 1 diz assim: é bom que o homem não toque mulher. Agora vamos para o verso 2. Digo que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa, e cada mulher tem o seu próprio marido. Paulo está dizendo, olha, mas tem um detalhe. Vocês são crentes, vocês vivem num contexto imoral. Tem muitos grupos de WhatsApp aí com pornografia. É claro que não tinha, né? Lá era literalmente nas ruas. Por causa da porneia. Essa palavra no grego aqui, porneia, é fornicação, prostituição, todo tipo de lascívia relacionado à vida sexual fora do casamento. A imoralidade. Por causa da imoralidade, tem algo importante que vocês precisam compreender. Paulo está dizendo, e ele aponta isso, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, diz assim: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Paulo diz então à igreja, vocês devem tomar uma esposa, vocês mulheres podem tomar um marido. E ele lança aqui um princípio para nós, que conhecemos a palavra de Deus, importantíssimo. Até então, no Antigo Testamento, você tinha muitos problemas com a poligamia. E agora Paulo diz, capítulo 7, verso 2. Digo que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa, e cada mulher tem o seu próprio marido. Nada de servas, nada de pessoas para entrar nessa relação marital. Cada homem tem a sua esposa, cada mulher tem o seu marido. Paulo diz, então saibam disso, versículo 3, que o marido, vamos ler juntos? Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. Irmãos, do que nós estamos tratando? Paulo diz, o casamento, ele tem um compromisso entre duas pessoas. Um ponto importante que nós vemos aqui, é que o casamento, como diz o verso 2, é entre homem e quem? Mulher. Mulher e homem. Isso chama-se o quê? Casamento. Qualquer outro tipo de acordo entre dois homens ou duas mulheres não é casamento à luz de quem? Da palavra de Deus. Casamento à luz da palavra de Deus é homem e mulher. Diante do Estado, são leis do Estado. Nós ficamos com a palavra de Deus. Nós não falamos nada mal, nós não somos colegas de trabalho que ficam fazendo piadas, mas se perguntar, nós falamos, olha, eu entendo que a palavra de Deus diz que casamento é entre homem e mulher. Agora notem, a palavra do Senhor diz que o homem, para que possa não cair na porneia, a mulher, para que não caia na porneia, na imoralidade, que se case. E casando, tem um detalhe, agora, casamento tem uma relação de dívida, de obrigação. E não é apenas como os rabinos judeus faziam. Eles pegavam um casal e diziam para a mulher, você tem que resolver todas as demandas, ser a pessoa responsável em satisfazer o seu marido. E parava aí. Agora, o Senhor Jesus, porque é Ele que inspira o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, Paulo diz que o marido conceda à esposa o que lhe é devido,
E também de igual modo a esposa ao seu marido. Amados irmãos, a vida sexual dentro do casamento não é possibilidade, é dívida. É dívida. A relação que nós temos para o casamento é de um casal que se colocou numa condição de agora satisfazer um ao outro, de maneira recíproca. Tem muitos entendimentos sobre o casamento, e um deles que é para a procriação. Claro que é, louvado seja Deus. Deus diz que nós seríamos fecundos, abençoou o casamento, mas não somente, mas também para satisfação um do outro, de maneira mútua. Um autor chamado Hendricks diz assim: o casamento sem sexo não é somente antinatural, como também expressamente proibido. Amados irmãos, eu posso assim afirmar categoricamente que nós vivemos um tempo, dentro do contexto da igreja, que muitas vezes a relação sexual é meio que deixada de qualquer maneira. Paulo está dizendo: vocês vivem um casamento, e se vivem um casamento, os dois precisam estar conectados, fazendo com que essa relação seja uma relação saudável, de maneira que um abençoe o outro, supra o outro nas suas necessidades físicas, emocionais, tudo que envolve um casamento. Afinal de contas, não é somente dois corpos, são duas pessoas que o Senhor uniu. Essa relação, então, aponta para uma dívida, uma necessidade de pagamento. Agora perceba, amados irmãos, que o versículo 3 não está colocando uma condicional. Ele diz que o marido conceda à esposa. Às vezes o marido fala: não, estou trabalhando demais, né? Olha, trabalhando demais. E a esposa? Dor de cabeça demais. Não é assim? É a frase famosa. Mas olha aqui que Paulo está dizendo. Você entendeu o que de fato é casamento? O casamento é uma relação mútua, um servindo ao outro, para que possam fugir. Entendam bem. O pecado, ele utiliza de artimanhas. Vamos falar daqui a pouquinho detalhes importantíssimos. Mas Deus abençoou o casamento de maneira protetiva. De maneira protetiva, o homem e a mulher sendo protegidos no casamento, na sua sexualidade. Versículo 4. A esposa não tem poder sobre o seu próprio feminista, apóstolo Paulo. Não é isso? Aqui, ó. Versículo 4. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo. Vírgula. Se parasse aqui, estava um problema. Versículo 4. E sim o marido. E também de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. E sim um é do outro. Um é do outro. Hoje nós falamos sobre decretos. Domingo passado sobre trindade. Todos os planos que Deus faz é para a sua própria glória. O casamento foi estabelecido por Deus para que você e a sua esposa, dentro do matrimônio, por meio da relação sexual, glorifique a Deus. De maneira? Fazendo com que você seja um serviçal. De maneira que você, mulher, seja uma serviçal dentro de uma relação que Deus abençoou e não tem outra possibilidade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os solteiros, vai chegar nos solteiros. Analise bem, se é isso que você quer. Analise bem. Porque essa é a relação que o Senhor Jesus estabelece para o casamento. Agora notem, versículo 5.
não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum quê? Tempo. O que mais? Olha só, versículo 5. Para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E aqui chegamos no ponto auge, o ponto nevrálgico dessa mensagem. Irmãos, o versículo 5 cita algo que é muito prático. Quando nós estamos falando de relacionamento sexual, nós não estamos falando de um assunto para um casal, um assunto, digamos, que pode ser negligenciado. A palavra de Deus nos mostra que o apóstolo Paulo apresenta 3 argumentos para parar. Olha só o primeiro ponto. Se tanto o marido como a esposa concordarem. Vou dar um exemplo aqui. Alguém está doente. Talvez o marido mesmo, a esposa. Talvez uma necessidade da família, uma situação de emergência. Quem tem que combinar? Os dois. Se os dois concordarem. Esse negócio de falar assim, não, eu decidi que nós vamos ficar agora 3 meses. Decidiu quem? Você é crente? Você ama a palavra de Deus? Olha o padrão bíblico. Quem tem que resolver são os dois. Quando você casa, a relação é por isso que é apontado para Cristo. A nossa união em Cristo. Nós somos quantos em Cristo? Um. Assim o homem e a mulher é um. São um. Homem e mulher, mulher e homem, quando casam se tornam um. Paulo diz, vocês não podem. Estava acontecendo isso. Não, porque nós estamos dedicando à igreja. Nós estamos trabalhando bastante, se envolvendo bastante com a igreja. A obra missionária aqui na cidade de Corinto está crescendo. Mas nós estamos assim, vivendo em abstinência. Há muito tempo já. Pode isso, Paulo? Paulo está dizendo, opa, cuidado com isso. Cuidado com isso. Amados irmãos, o segundo aspecto. Depois que os dois concordam, essa abstinência é por um período limitado. Casamento é para ter essa relação sexual dentro do leito chamado sem mácula, como o autor aos Hebreus diz, de uma relação abençoada por Deus. Então, amado irmão, amada irmã, se você teme ao Senhor Jesus, se você quer servir ao Senhor Jesus, saiba de uma coisa, se você é casada ou casado, você deve fazer com que a sua vida de relacionamento sexual dentro da sua casa seja saudável para a glória do Senhor Jesus. Porque não acontecendo isso, nós temos algumas implicações. O terceiro aspecto aqui diz assim, até que se os dois combinarem, para que possam tirar um tempo para oração. Uma coisa que eu notei ao estudar isso aqui, se eu perguntar aqui, quem tem planejamento financeiro? Muita gente vai levantar a mão. Quem tem planejamento para viajar daqui a 1 ano? Vai levantar a mão. Quem tem planejamento da vida sexual? Eu acredito que nós vamos ficar assim, né? Não, que planejamento para isso, pastor? Lá é assim, tudo, né? É menino, é difícil, pastor. É? É porque nos falta empenho, nos falta pegar a palavra de Deus. Opa, essa área é sagrada, essa área é Deus que nos deu para nos abençoar, e nós devemos desfrutá-la de maneira que Deus se agrade com o que nós fazemos dentro da nossa casa, na cama sem mácula, entre homem e mulher. É Deus abençoando. Tem uma história
Se é o Augusto Nicodemos que contou, eu posso contar, ô Márcio. Não foi aquele que só faz piadinha no púlpito, não. Ele tem umas coisas muito sem graça e pesada. O pastor descobriu que um presbítero rico na igreja, diácono rico na igreja, alguém da igreja, ele gostava de pescar em alto mar. Ele tinha um iate e saía para pescar. Mas aí o que acontecia? Ele passava muito tempo. E uma certa vez o pastor começou a notar isso. E aí um dia procurou o irmão e falou: ô irmão, estou notando que você fica muito tempo fora de casa. Talvez você esteja negligenciando a sua esposa e, sobretudo, colocando você em perigo. Aí o irmão colocou a mão no ombro do pastor e disse assim: ô pastor, fique tranquilo, eu levo o meu ajudante, um marinheiro experiente, e levo a nossa cozinheira, aqui de casa por sinal, mas a gente consegue outra pessoa, a gente faz aí, ela pode viajar com a gente, é uma senhora, ela é uma senhora que nos acompanha, e eu passo esses dias todos viajando tranquilamente. Mas o pastor respondeu: mas você não sabe a hora de voltar? Ele disse: eu sei, pastor. Quando eu começo a olhar a Zéfia e achar ela bonita, eu tenho que voltar. Às vezes, nós podemos correr o risco por deixar que essa situação seja rotineira. E a realidade, amados irmãos, é que a palavra de Deus nos apresenta um planejamento que Deus estabeleceu para um casal, para que eles possam ser saciados. Olha só, versículo agora de número 5 ainda. Para dedicarem à oração. Ou seja, o terceiro aspecto. O primeiro, se os dois concordam. O segundo, se os dois decidem por tempo limitado. E o terceiro, para estarem em oração. Agora versículo 5. E retomem a vida conjugal, para que quem? Satanás não tentem vocês por terem domínio próprio, por não terem domínio próprio. Notem, amados irmãos, que Paulo não deixa dúvidas. Ele diz: Satanás vai ficar na espreita. Satanás vai ficar assim, ó, não está legal lá não. Eu vi aqui, teve uma irmã que eu falei assim: 2 homens me disseram, as academias estão imorais, estão locais assim de perversidade. E aí a irmã olhou para o marido e falou: foi você que falou isso? Eu falei: não, mano, não foi seu marido não, foi outro crente que falou isso, foi outro crente, e de fato era outro crente. Mas eu vou contar um detalhe para você, viu? Saiba de uma coisa: quando você homem, quando você mulher, não prioriza a sua vida sexual dentro do casamento, Satanás, ele é aquele que fica articulando para que você possa, tropeçar. E ele não brinca em serviço. Ele está atento para destruir a sua vida por causa de um desejo não controlado. Falta de você e a sua esposa nós ajustarmos a nossa vida e dizer assim: não, no nosso casamento o diabo não vai encontrar espaço, porque Deus nos deu o casamento para a glória dele e nos fez bênção um na vida do outro, suprindo um ao outro. Não brinque com fogo. Amados irmãos, a gente sabe e conhece casos tristes, que o marido aí depois diz: mas ela também não quer nada, e eu caí na pornografia, e eu desisti, e no final tem um bilhete assinado pelo diabo, que destruiu um casal,
por falta de vigilância. Amados irmãos, quando você, marido ou mulher, se empenham em satisfazer um ao outro, vocês estão fechando portas, nós estamos fechando portas para que o diabo não passe uma rasteira em nós. A relação, ela é importantíssima, porque quando nós pensamos no que Deus nos presenteou por meio do casamento, nós precisamos estar atentos, porque o inimigo deseja destruir aquilo que o Senhor mesmo preparou e nos deu como graça e bênção. Versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: e digo isso como concessão, e não como mandamento. Mas repare, note, esse versículo aqui, ele está ligado ao que ele disse lá em cima, no verso 1 e verso 2. O casamento é um mandamento para todos? Não, é uma ordenança. Por quê? Porque talvez o próprio Paulo fosse um solteirão. Não é pecado você não casar. Não é pecado. Mas Paulo está dizendo: olha, Deus preparou o casamento, e se vocês estão casados, que vocês vivam a vida de casados com esse entendimento, que vocês agora devem cobrir um ao outro de cuidados, de atenção. Amados irmãos, essa relação ela é tão perigosa que Paulo está preocupado. Ele está dizendo: olha, vocês não devem dar espaço para que o diabo encontre terreno fértil. Quando você, aqui eu acredito que a maioria, né, pela graça de Deus, teve a vida transformada em Cristo Jesus. A relação sexual dentro do casamento, ela é cheia de paz. É uma dádiva de Deus. Mas quando nós negligenciamos, nós estamos expostos. E eu queria que você pensasse a respeito desse tema, dessa matéria, desse assunto. Fala para a sua esposa, conversa com ela, conversa com ele: olha, meu bem, eu estou ficando exposto. Aconteceu sim. Seja franco, estou passando necessidade física. Vamos conversar o que está acontecendo. Vamos conversar entre nós. A palavra de Deus apresenta um modelo. O modelo que nós lemos aqui: o corpo do homem, versículo 4, não tem poder sobre o seu próprio corpo. E o marido também não tem poder sobre o seu próprio corpo. Leia Romanos capítulo 1. Aqui não está dando chancela para produzir aquilo que Paulo diz. Então se o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Paulo diz: não pratiquem aquilo que foi pervertido, as mulheres deixando o seu modo natural. Preste bem atenção, marido. Você está num casamento, uma relação conjugal para servir, não para ser um autoritário e, sobretudo, utilizar de maneira carnal, pecaminosa, forçando aquilo que Deus não estabeleceu como padrão. Vocês entenderam? Tem que falar de novo. Amém ou não? Vocês são bastante já experientes. Tem um padrão. E o padrão é Deus se agradar daquilo que Ele estabeleceu como um modo de uma relação abençoada pelo Senhor. Respeitando uma relação de não apenas uma troca, mas algo em serviço, em amor. Me chama a atenção que também, a gente sempre encontra algumas histórias, né? Foi um congresso de homens. Os homens são mais reclamões nessa área, né? Mas também as mulheres muitas vezes já
vi relatos, dezenas também de mulheres, porque não é só a questão do homem, a mulher também pode ser negligenciada. Mas num congresso de homens, o pastor lá foi fazer a verificação de como estava a relação sexual da turma. E aí perguntou: quantas vezes vocês têm relação sexual? Levante a mão, uma vez por semana. Ele levantou uma quantidade enorme. Uma vez por mês. Ele levantou uma quantidade. A cada 2 meses. Aí começou, foi revelando os pecados, né? Aí os que tinham coragem levantavam a mão. E aí a turma foi diminuindo. Aí o preletor falou, tomou coragem e falou assim: aquele que é de ano em ano. Aí um senhor pulou e pulou e pulou. Eu. E aí ele respondeu: mas por que o irmão está tão feliz? Porque é hoje, é hoje. Você já pensou uma coisa dessa? Amado irmão, amada irmã, você conversa com a sua esposa de conta, você conversa do que gastou no cartão de crédito, você conversa de tudo. Não caia, preste bem atenção, não caia na proposta da serpente para a sua vida sexual. A proposta da serpente é: não cuide da sua esposa, nem ela cuida de você, e você tem os seus momentos a sós com a internet, momentos a sós com a pornografia. O que tem acontecido de crentes que estão viciados em pornografia, amados irmãos, isso não é nem um pouco engraçado. É trágico. É trágico. E pensar que isso dentro de um casamento é uma grande tristeza. E vou dizer, o fim aponta para divórcio. O fim aponta para a ruína e Satanás bem triunfante naquela família. Feche as portas. Converse. Tenha uma relação madura com a sua esposa. Não importa, irmão, vocês têm que entrar em um acordo. Ninguém vai estabelecer padrão. Você e a sua esposa converse, se alinhem. Mas gastem tempo fazendo algo que vai valorizar a intimidade de vocês, a nossa intimidade, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos caminhar. Versículo 7. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio. Versículo 7. Cada um tem o seu próprio. Está na sua Bíblia, sim ou não? Dom. Amados irmãos, talvez Paulo tenha tido uma esposa, porque ele foi membro do Sinédrio. No Sinédrio, não podia se tornar membro do Sinédrio se não tivesse esposa. É por isso que a gente tem algumas pistas, que ele possa ter sido um viúvo, ou que a mulher não se converteu e o abandonou. Também é uma possibilidade. Mas Paulo diz aqui no versículo 7 que ele recebeu um dom. Quer dizer, Deus pode dar o dom como Ele quiser. E ele diz: Deus me deu o dom. Eu desejo que vocês, aqueles que estão solteiros, divorciados, viúvos, permaneçam como estão. Como eu estou. Eu estou disponível 24 horas, full time, para trabalhar para o Senhor Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Mas olha só o que ele diz: e aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Agora vamos juntos o 9. Mas, se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos, melhor casar do que viver abrasado. Nós decoramos na revista atualizada.
Notem, amados irmãos, Paulo diz: vocês não vão ficar sofrendo, dizendo, não posso me casar, porque eu tenho que trabalhar para o Senhor Jesus. Mas você percebe que você não consegue se controlar, você tem desejo de dizer assim, eu quero casamento, eu quero ter uma companheira, um companheiro. Paulo diz, se é assim, ou seja, tem dons e tem um chamado celibato. É aquele que vai viver uma vida solteira, por dois casos. O primeiro, mais difícil, ele tem tendências homossexuais. Tem crente assim? Claro que tem. Você tem pecado maior que o outro? Aqui que Paulo diz: se você sabe que você não tem como casar, que você permaneça como você está. Mas não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Que você permaneça no seu celibato, buscando graça do Senhor, pedindo que Deus o revista de santidade, poder do Espírito Santo, para você lutar contra a sua natureza pecaminosa. Primeiro aspecto, nós deveríamos orar mais por irmãos e irmãs em Cristo, que nós, quando sabemos, principalmente eu como pastor, na confidência, numa conversa, é tão assim que tem pessoas que falam, mas eu nunca desconfiei. Quem mandou você desconfiar de alguma coisa? Nós tivemos um caso há pouco tempo, de um jovem, que eu disse para ele, permaneça lutando, não baixe a guarda. Ele não está bem hoje, mas ele ouviu a palavra da mensagem da cruz, é graça. Lute contra o pecado. O Senhor tem um plano de te levar eternamente para morar com Ele. E lá cessa a luta contra a sua natureza pecaminosa. Mas tem que se posicionar na presença do Senhor. E tem horas que nós temos que orar por eles, que estão muitas vezes afastados e bombardeados nesse mundo aí fora. E o segundo passo, ou melhor, o segundo ponto, aquele jovem, aquela jovem que se vê solteira e diz, você quer casar? Deus que me livre. A vida já não é fácil sozinho, imagina com dois. Errada ela não está muito não, né? Porque afinal de contas, a vida como casado, ela tem responsabilidades. Eu conheço alguns celibatários assim, raríssimos. Mas ele vive a vida cristã assim, a vida dele dia a dia, em paz. Ele não tem esse desejo de casar-se. E ele serve ao Senhor de maneira desimpedida. E é um dom. Mas notem, Paulo diz, cada um de vocês recebeu um dom. Agora olha só, a palavra de Deus aponta a um processo agora. Mas se não consegue se dominar, que se casem. Mas tem um detalhe. Eu quero terminar com a parte dos solteiros, citando o versículo 39. Qual que é a grande questão? Eu não vou ler aqui para nós deixarmos para domingo que vem. Mas os pais da igreja de Corinto, parece que não é nada diferente de hoje. Paulo diz, as moças que estão passando da flor da idade. Aí os pais, pelo amor de Deus, minha filha vai fazer 30 e não casou ainda. São apressados desde aquela época. Desde aquela época. Porque olha só o versículo 39. Amados irmãos, casamento hoje se tornou algo tão banalizado, porque a escolha, ela é muitas vezes apressada. Ela é de qualquer jeito. A pressão em casa que tem que casar e chega na igreja, vai orar. Ih, não casou ainda, irmã. Olha só, versículo 39. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser.
A nossa Nova Almeida atualizada diz, vírgula, mas somente no Senhor. Presta bem atenção, mulher, homem, se você é solteiro. Você não pode aceitar a demanda do mundo aí fora. O padrão que diz, se eu completar 30 anos, eu fiquei para titia, não tem mais jeito. Preste bem atenção, é melhor você esperar, se for preciso, até os 45, e casar com um servo de Deus, do que você apressar as coisas, ter o nome e o título de casada, e ter um inferno dentro de um relacionamento matrimonial. O texto está dizendo, aqueles que não vão se controlar, natural, que é a maioria de nós, case. Mas não é um casamento qualquer. Busque a direção de Deus. Tem pessoas que dizem assim, pastor, mas está na igreja difícil. Eu sempre digo assim, não case porque você vê ele na igreja. Case se você notar, se você observar, se você comprovar que ele é um discípulo de Jesus Cristo. Se não for parecido com isso, fuja. Porque você vai ter problemas para a sua vida toda. É muito sério a relação de um homem e uma mulher tomar uma decisão para o casamento. Nós temos que orar pelos nossos jovens solteiros, para que Deus prepare homens e mulheres de Deus na vida deles. O que nós temos hoje é um grande desafio. Homens aí fora chamados predadores, que só querem ter relação sexual fora do casamento, aproveitar das mulheres. Pode acontecer o contrário, mas a prática é essa. E não querem saber de nada, não querem compromisso com nada. Amada irmã, amado irmão, ore e confie, dizendo, Senhor, eu estou na dependência do Senhor. Ajude-me, supra as minhas necessidades e prepare um companheiro, uma companheira que seja um servo, uma serva do Senhor. Eu quero terminar então nesta noite com 3 aspectos que nós vimos para nós orarmos. A palavra de Deus nos mostra então que nós temos aqui um primeiro aspecto. O casamento protege contra a carne. Irmão, você é crente, amém? Mas a sua carne não se converte de jeito nenhum. O grupo imoral que você continua participando, se você não tomar a decisão de sair dele, talvez você vai quebrar a cara por causa de uma brecha que você deu ao pecado. A sua carne não se converte. Você tem que dizer, eu não quero mais isso na minha vida. Agora o Instagram tem aquele negócio, você aperta os 3 pontinhos e diz o quê? Não tem interesse. Aprendi também. Você tem feito isso na sua timeline? Chama? É isso? Aparece lá a tela lá. Não tem interesse. E aparece, viu? Eles fazem o teste do algoritmo. Aparece. Se você continuar, vai chover na sua timeline. Diga, não tem interesse. Quando você toma uma decisão como essa, você está fugindo da aparência do mal. Você casado, tem o casamento para você ter de fato satisfação, bênção na sua vida sexual. Protetivo, o casamento é protetivo contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Um segundo aspecto, o casamento é um chamado para sermos prontos a servir. Maridos, vocês estão prontos para servir a esposa? É aquela questão, você é saciada, é abençoada por mim, da mesma maneira que eu sou abençoado por você. É uma relação serviçal. Por isso você tem que casar com um crente, porque senão ele é ególatra, ele só pensa nele. Mas se ele for um servo do Senhor, ele vai dizer, Senhor, me capacite para que eu possa supri-la em todas as áreas, inclusive na vida sexual. E um terceiro aspecto, o modelo nós temos como perfeito Jesus Cristo, que entregou o seu corpo
não analisando se você merecia ou eu merecia. Pelo contrário, jamais merecíamos. E Ele entregou-se todo na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. O modelo para o seu casamento, para o meu casamento é Cristo. Tem uns vídeos legais, né? Tem uma moça que mostra um rapaz que era alto, forte, mas ficou paraplégico. Já deve ter visto esses vídeos. Que lição linda de amor. Seu casamento, você tem um companheiro aí saudável, bênção, valorize isso. Porque se ele cair numa cama, ou ela, quem vai cuidar dele ou dela é você, servo de Deus e serva de Deus. Nós não somos como o padrão do mundo. Nós precisamos aprender a cada dia parecer com Jesus, que renunciou, abriu mão da sua glória para ser pendurado no madeiro. E eu termino então com a seguinte aplicação para nós finalizarmos nessa noite. Primeiro, aos casados, que a sua vida sexual seja cheia de amor. Valorize a sua vida conjugal. Uma frase das mulheres, né? Trata mal, vive mal e depois quer o apagamento, né? Invista na sua vida sexual, começando uma vida com qualidade no casamento. Peça a Deus graça do Senhor sobre a sua vida. Nós todos precisamos dessa graça do Senhor. Também você, agora, hoje, pode ir em paz para casa e tenha um relacionamento sexual. Não sei se você vai estabelecer uma data, mas não postergue. Resolva isso já. Alguns vão chegar, pastor, foi bênção aquela palavra, hein? Eu quero ouvir isso mesmo. Pastor, mudou lá a relação lá em casa. Nós estamos cuidando um do outro. Ah, louvado seja Deus. Vai embora hoje, ó. Vamos fazer o planejamento, volta aqui, vamos sentar aqui. Vamos abençoar um ao outro, para que Deus possa nos dar graça e que Deus nos livre das ações do diabo. E eu termino aos solteiros. Que você saiba que Deus te deu, se te deu o dom do celibato, viva para a glória do Senhor. Se você sabe que você não tem, como é que eu sei, pastor? Se você pensa em casar toda hora. Se pensa, diga para Deus, Senhor, abre os meus olhos, para que eu não caia num namoro cheio de práticas sexuais, e que eu vou ser usada para lá e para cá, e depois descartada de uma maneira cruel e terrível. Senhor, não permita que eu fique mais tempo, mas coloque um servo de Deus na minha vida, porque eu não quero ser usada e descartada, e é recíproco aos homens. Se você deseja, então, casamento, procure esse casamento no Senhor. Deus há de abençoar você, Deus há de preparar um servo dele, e eu creio que você vai observar, não porque ele é membro da igreja, pode ser um sinal, mas se você vai observar se a vida dele é moldada à luz da pessoa de Cristo Jesus. Vamos orar? Fique em pé. Eu chamo a equipe da música para vir aqui à frente.